Minha gente, vejam o cenário de hoje do programa De Todo o Coração. Quero convidar a todos a entrar neste mar de alegria, porque estamos em festa. É a festa de Nossa Senhora das Dores esta semana, dia 15, padroeira da cidade de Caruaru. O Monte Bom Jesus é este lugar, este ponto de encontro e também que lembra a cidade de Caruaru. Mas antes de falarmos sobre a festa, porque vamos falar da programação depois, vamos escutar a reflexão de Dom José Rui, bispo de Caruaru. Nos falará sobre o Evangelho do 24º domingo do Tempo Comum. Amados irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Estamos no 24º domingo do Tempo Comum e paramos no capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 31, quando nos é relatado pela primeira vez o anúncio da paixão. Deste modo, Jesus não está aqui em litígio, em discussão com os judeus, muito menos para realizar algum milagre ou cura ou para pregar a palavra. Mas ele faz um anúncio importantíssimo até os dias de hoje, de capital importância para a obra da salvação. Ele anuncia que o Filho do Homem vai ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Notem que sempre Jesus, ao se referir à sua paixão e morte, ele sempre fará referência também à sua ressurreição. E é deste modo que Pedro, ainda não tendo compreendido o significado da paixão, morte e ressurreição de Jesus, Pedro chama o mestre à parte, o seu amigo, para adverti-lo, dizendo a Nosso Senhor que aquilo nunca pudesse acontecer na sua vida. É claro que aí a gente percebe o cuidado de um amigo, a delicadeza de um discípulo que não deseja o sofrimento para quem ama. E Jesus repreende a Pedro de forma muito dura, podemos até dizer, grosseiramente falando: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. De fato, a cruz é o projeto de Deus para salvar a humanidade. Conhecemos o famoso adágio popular: como o diabo foge da cruz. Quem rejeita a cruz, quem foge da cruz, quem não aceita a cruz é o demônio. E o demônio, tudo o que ele queria era exatamente isso, que Jesus rejeitasse a cruz, abandonasse o projeto de Deus para salvar a humanidade. Porque caso Jesus tivesse livremente escolhido, como Deus, não passar pela cruz, não morrer na cruz e não ressuscitar dos mortos, a humanidade não estaria redimida do pecado e não obteríamos a salvação eterna. E é por isso que Jesus repreende a Pedro, porque ele não estava pensando conforme o plano salvífico de Deus, mas só como os homens. E o que é que nós, seres humanos, gostamos? Fugir da dor e ir ao encontro do prazer. Não é que isso seja ruim, pelo contrário, instintivamente nós procuramos deixar a dor de lado e assumir coisas alegres. Mas é que pela paixão, morte e ressurreição, Jesus deu um novo sentido à morte e ao sofrimento. Agora sofrer significa alguma coisa. Sofrer na vida humana agora tem sentido. Morrer não é o fim, porque está nos assegurada a ressurreição. Pedro, quando repreende Jesus, parece ridículo porque Pedro quer consertar ou quer ensinar a Deus como salvar a humanidade. Mas como nós gostamos de fazer isso? Às vezes nós discordamos de Deus, achando que Deus deveria ter feito o ser humano assim ou assado, que Deus poderia nos salvar desta pandemia
e de tantas outras doenças, e que Deus, enfim, poderia salvar a humanidade, nos concedendo a vida eterna de uma outra forma. Quanto atrevimento! Quão ousado é o ser humano a ponto de querer consertar ou emendar o plano, o projeto de salvação de nosso Deus. É também ridículo quando as pessoas, sobretudo gente de igreja, quer trocar a cruz, o crucificado, pelo ressuscitado. Querido irmão, guarde bem isso. Não existe ressurreição sem cruz. E a cruz é caminho único para a ressurreição e para a glória de Deus. É tolice, é coisa ridícula tirar a cruz da igreja, é falta de catequese. Até porque a gente devia cantar ou rezar aquilo que nós cantamos, vitória. Tu nos salvarás, ó cruz, tu nos salvarás. É pela cruz que chegamos à ressurreição. E por isso São Bernardo de Claraval dizia, pela cruz, a luz. Mas agora, Jesus, na segunda parte do Evangelho, chamando a multidão com seus discípulos, lhes diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Notem bem, a primeira coisa, eu costumo sempre distinguir entre crer e confiar. Agora eu vou fazer uma outra distinção entre crer e seguir. Uma coisa é crer, outra é confiar. Se eu creio em Deus, eu confio em Deus e entrego a minha vida a Ele. Se eu creio em Deus, eu posso ou não segui-lo. Basta crer. Crê e será salvo. Mas aqui Jesus está fazendo um chamado vocacional. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Aqui se trata do seguimento, do discipulado. E eu faço a distinção. Eu creio para segui-lo. Para segui-lo, eu preciso crer. Crer que é possível renunciar à minha vida, não ser egoísta, renunciar ao meu pequeno eu, ao meu egoísmo, aos meus projetos pessoais para segui-lo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi um escândalo para os discípulos saber que Jesus morreria na cruz. E agora, ele nos chama para segui-lo como condição tomar a sua cruz. Eu fico pensando quantas vezes ouvi de algum seminarista ou mesmo de algum padre essa expressão, não estou sendo feliz, vou deixar o seguimento de Cristo. E eu, em ato contínuo, costumo retrucá-los. Mas padre, você não foi chamado para a felicidade, você foi chamado para a cruz. Pela cruz, a luz. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. É o versículo seguinte. E o que perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, esse vai salvá-la. Mas é a vida eterna. E nós colocamos a nossa vida biológica a serviço da nossa salvação. Eu quero ganhar a salvação. E por isso eu posso perder esta vida. Quando a gente ouve também uma outra expressão agora em tempos de pandemia, muito comum, a vida em primeiro lugar, não é essa vidinha carnal, não. É a vida eterna. A vida que está em primeiro lugar, guarde bem com letras de ouro no seu coração, é a vida eterna, é a Zoé, como São João diz no seu Evangelho. É a vida espiritual, a vida eterna. Porque essa vida carnal, a bios, a vida terrena, ela se decompõe, todos nós vamos morrer um dia. Portanto, lembre-se bem disso. Quem perder a sua vida, a bios, vai ganhar a vida eterna, a Zoé. E é deste modo que está a nossa fé, a nossa esperança. Quem crê será salvo, mas quem crê e seguir Jesus Cristo, esse sim, abrace a sua cruz, com generosidade, com amor e com fé.
Que Deus lhes conceda, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Diocese de Caruaru, cuja festa estamos celebrando neste dia 15, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Após a reflexão do Evangelho que nos preenche, nos ajuda a vivenciar o Evangelho, vamos sair do Palácio Episcopal para a Canção Nova em Gravatá, com o quadro Livrai-nos do Mal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais este momento na qual nós podemos juntos partilhar e refletir aquilo que a Igreja tem nos ensinado durante tantos e tantos séculos. Neste dia de hoje, eu quero trazer um ensinamento de um Papa que foi um grande Papa na história da Igreja. O nome dele é Papa Paulo VI. Atualmente ele é santo, São Paulo VI. E o ensinamento que eu quero partilhar hoje com vocês é um ensinamento do ano de 1972. Olha só, há tantos anos atrás, mas tão atual. Assim como a palavra de Deus, aquilo que a Igreja nos ensina, aquilo que o próprio magistério da Igreja nos ensina, ele é sempre atual. São palavras vivas que não morrem. E hoje eu quero trazer este ensinamento na qual o Papa, então, Paulo VI, ele deu numa audiência geral no dia 15 de 11 de 1972. E assim, o Papa Paulo VI diz em seu discurso: quais são, atualmente, as maiores dificuldades da Igreja? Olha que pergunta fundamental e que pergunta-chave até para os nossos dias de hoje. Quais são, atualmente, as maiores dificuldades da Igreja? E o próprio Papa Paulo VI traz a resposta a esta pergunta. Não vos cause espanto a nossa resposta, como simplista ou mesmo como supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. Olha só, uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. Veja só, quantas vezes nós nos fizemos já esta pergunta: qual é o mal da Igreja? O que está acontecendo com a Igreja? Para onde vai a Igreja? E muitas vezes nós nos perdemos nas pequenas coisas. Acreditamos que o mal da Igreja é o nosso padre, é o nosso pároco, é o bispo, é o nosso vizinho, são as pessoas envolvidas nas pastorais conosco. Chegamos ao absurdo de falarmos até mal do Santo Padre e o Papa. Vejam só. E queremos encontrar pessoas irresponsáveis pelo mal da Igreja, ou por aquilo que julgamos ser o mal da Igreja. Mas essa pergunta, ela se torna novamente atual nos dias de hoje. Atualmente, quais as maiores dificuldades da Igreja? E agora, então, o Santo Paulo VI nos diz, nos ensina. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. É contra ele que nós precisamos lutar. É contra estes anjos espalhados pelos ares. Não são contra homens de carne e osso que nós devemos lutar. Esta palavra se faz atual por conta disto. Diante de tantas realidades que vivemos, meus irmãos, não podemos perder o foco daquilo que deve ser o nosso combate. A quem devemos combater? Não são os padres, não são os bispos, não é o Santo Padre, o Papa, não é o nosso irmão das nossas pastorais, dos nossos trabalhos da nossa paróquia. Este mal que nós devemos combater tem um nome e chama-se demônio. É contra ele que nós devemos combater. É na defesa contra ele que nós devemos permanecer. E nada mais seguro para lutar, para nos defender contra este mal que denominamos demônio do que vida de oração e vida sacramental. Nos próximos programas nós vamos poder partilhar um pouquinho mais sobre esta realidade. Para esta semana fica a tarefa: não falarmos mal dos nossos padres, não falarmos mal dos nossos bispos e não falarmos mal do Santo Padre e o Papa, porque não são eles, não é o nosso vizinho, não é o nosso amigo, não somos nós
o mal da igreja. Há um mal, há um ser perverso e perversor que quer destruir a igreja, na qual denominamos demônio. É contra ele que nós devemos lutar. Nos unamos em oração e permaneçamos firmes naquilo que a igreja tem nos ensinado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você. E próxima semana nós vamos, não com este cenário belíssimo, porque já estamos aqui hoje, mas vamos mostrar tudo o que aconteceu, que também é grandioso e belíssimo, a festa de Nossa Senhora das Dores. Até a próxima semana, fiquem com Deus e até lá!